Graças a Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez nós vamos prosseguindo, levando a palavra de Deus. E claro que o objetivo desse canal, ele com certeza vai ser esse, enquanto Deus me der fôlego de vida e me permitindo, assim vai ser, tá bom? Peço que você compartilhe, deixe o seu like, se inscreva, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e venha indicá-lo, para mais pessoas, levá-lo para mais pessoas, para que mais pessoas fiquem sabendo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou no propósito do caminho da oração, Estou fazendo um estudo sobre o caminho da oração, mas hoje eu não vou dar prosseguimento, porque Deus ele tem colocado uma palavra no meu coração, uma mensagem no meu coração, em cima daquilo que nós estamos vivendo, em cima daquilo que nós estamos enfrentando, nos dias atuais, no nosso Brasil, diante disso que nós estamos vendo acontecer, Hoje em dia não tem como a gente fugir desse assunto, por mais que a gente não queira. Eu particularmente não gosto desse assunto. Política para mim é um assunto que eu não gosto, Mas infelizmente você liga a televisão, você vê, você liga o rádio, você escuta, você acessa a internet, você vê, Você lê um jornal, eu não sei se ainda existe jornal impresso, Mas você lê um jornal, você vê. Então, diante de tudo que nós estamos vendo acontecer, Deus colocou uma palavra no meu coração para que a gente entenda que a vontade dele tem se cumprido. Por mais que seja difícil muitas pessoas acreditar nisso e aceitar, principalmente da parte dos cristãos, de alguns crentes, que a gente vê aí que não aceitaram essa eleição que teve, não estão aceitando, o fato do candidato B ter perdido a eleição e o candidato L ter ganhado, Tem muitos crentes aí que estão revoltados, vamos assim dizer, estão aí, a palavra certa é essa, revoltados, Mas a pessoa não percebe que Deus está no controle, que Deus está na direção de tudo e sempre teve, E nós estamos vivendo aí os últimos tempos. A profecia de Mateus 24 está se cumprindo e vai se cumprir. Não só Mateus 24, mas tudo aquilo que Jesus falou e revelou sobre o final dos tempos, os últimos dias. Queira a pessoa ou não, perdão, queira a pessoa ou não acreditar nisso, nós estamos vivendo. Tem muitos crentes aí que não estão aceitando o que está acontecendo, E o porquê que isso tudo está acontecendo. Só que a pessoa não entende, meu amigo e minha amiga, que Deus é quem está no controle de todas as coisas. E tudo que nós estamos vendo acontecer tem as mãos dele. Então não adianta a gente querer lutar para que isso não aconteça, porque a gente vai estar medindo força com Deus. E tem muitos crentes aí que estão medindo força com Deus, Estão lutando uma luta em vão, uma batalha que já está perdida, que já está vencida, porque é Deus quem está dirigindo tudo. Você vê, Muitas pessoas falam assim, mas
Por que que o B não ganhou? Eu falo uma coisa para você, embora muitos não vão querer acreditar nisso, muitos não vão querer aceitar nisso, mas você sabe por quê que Deus reverteu as coisas? Porque tem muitos crentes que estavam se comportando como verdadeiros idólatras, né? Estavam praticando a idolatria, estavam tratando o candidato B como se fosse um Deus, né? A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muitos citaram isso, muitos citam isso, mas para muitos crentes não pareceu que a nação, que o Senhor era o Deus da nação, não, porque muitos trataram o candidato B como um Deus, não, porque o candidato B tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, né? Porque é ele o nosso candidato, é ele que tem que ficar e não sei o que lá, mas a pessoa não entende que tudo está na vontade de Deus. E se ele não ganhou, foi Deus quem permitiu que ele não ganhasse. Aí muitos vão me ouvir falar assim, ah, nossa, mas por quê? Deus, ele sabe o porquê. E um dos motivos que eu creio no meu coração é exatamente esse, a idolatria. A idolatria da parte de muitos crentes, né? Que tiraram o seu foco de Deus, da palavra de Deus, né? Trocaram a sua adoração por Deus, a Deus pelo homem. Olha para você ver a briga que estava entre os dois lados. Entre os fanáticos pelo B e os fanáticos pelo L. A palavra certa é essa. E no meio desses fanáticos, é duro de eu falar isso, é triste de eu dizer isso, mas no meio desses fanáticos pelo B, tinha muito crente. Crentes que estavam tratando o candidato B como se fosse um Deus e tratando o candidato L como se fosse o próprio demônio, crucificando, julgando, xingando, né? Colocando coisas na internet, coisas vergonhosas para quem é cristão, né? Porque tem muitos crentes que infelizmente se comportaram como pior do que aquele que não são crente. Tem muitos crentes que se esqueceram do que está escrito em Efésios 6:11, que diz o quê? Efésios 6:11 não, Efésios 6:12, melhor dizendo, perdão, que está escrito a seguinte palavra, porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Tá lá, Efésios 6:12. Teve muitos crentes que nessa época aí se esqueceu dessa palavra, porque postaram coisas na internet, chamando o candidato L de bandido, de monstro, de não sei o que lá, e não sei quem. Será que isso é a postura de um cristão? Será que isso é a postura de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus? Pense você, reflita. O que Jesus pensa disso? Te garanto que Jesus ia reprovar esse tipo de atitude da parte de muitos crentes. Porque entenda bem uma coisa, quem que era Judas Iscariotes? Judas Iscariotes era um discípulo de Jesus. Eu pergunto para você, você é conhecedor da palavra, você sabe disso. Judas Iscariotes era o quê? Era um bandido, não era? Correto? Mas Judas Iscariotes, ele trabalhou quantos anos com Jesus? 3 anos, né? E Jesus não sabia que Judas era bandido? Sabia. Mas aonde que você vê Jesus apontando Judas? Aonde que você vê Jesus expondo Judas para os outros discípulos? Até mesmo na Santa Ceia, quando Jesus estava perto de ser crucificado, Jesus ele virou para todos os discípulos que estavam ali e disse:
um de vós vai me trair. Jesus não falou, não apontou para o Judas e falou, aqui, ó, tá aqui o sem vergonha, tá aqui o traidor, tá aqui aquele que vai me colocar numa cruz. Jesus não falou isso, meu amigo e minha amiga. Jesus, ele simplesmente na Santa Ceia falou, um de vocês vai me trair. Um de vocês há de me trair. E Jesus sabia que era o Judas. Mas em momento algum você vê Jesus apontando Judas para os outros discípulos. Pelo contrário, Jesus chegou em secreto no ouvido de Judas e falou, o que você tem para fazer, faça logo. Jesus não falou para os outros. Pelo contrário, os outros viram que Jesus estava falando com Judas, os outros até pensaram, bom, ele está falando para o Judas ir comprar alguma coisa, já que o Judas era o responsável pelo dinheiro. Então eles acharam que o Judas ia para a cidade comprar alguma coisa, Jesus pediu para comprar alguma coisa. Nunca os outros imaginaram que o Judas fosse o traidor. Depois que eles descobriram que o Judas era o traidor, depois que o Judas já tinha se enforcado, depois que o Judas já havia entregado Jesus para ser preso, mas em momento algum você vê Jesus apontando Judas, chamando Judas de bandido, denegrindo a imagem do Judas para todos os discípulos, e é o que muito cristão fez. E é o que muito cristão está fazendo. Denegrindo a imagem, chamando de bandido, chamando de monstro. Que vergonha, né? Que vergonha para certas pessoas que se diz crentes, que se diz tementes a Deus e fazendo um papel tão diabólico, um papel tão reprovável a Deus. É o que muitos fizeram. E trataram o candidato B como se fosse um Deus. Tanto que o candidato B perdeu e tem muito crente aí que não estão aceitando o que aconteceu. Eles não estão querendo aceitar o que aconteceu. Mas tem que aceitar, meu amigo e minha amiga. Porque a vontade de Deus é que se cumpriu. Aí você me pergunta, você está defendendo fulano? Eu falo, não estou defendendo ninguém. Eu estou defendendo o Evangelho de Cristo. Estou defendendo a palavra de Deus. Aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiramente do agrado de quem? De Deus. Que com certeza não foi as atitudes de certos crentes. Que fizeram de um Deus, o outro o diabo. Isso não é atitude de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão. Aí teve muitos crentes que falaram assim, mas é porque se o candidato B não ganhasse, se o candidato B não ganhar, a igreja vai passar por isso. A igreja, meu amigo e minha amiga, seja B ou seja L, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Ninguém pode ir contra aquilo que está escrito. Ninguém pode ir contra aquilo que Jesus falou. Pode colocar o homem que for lá, mas o que está escrito vai se cumprir. Lembra você, na época da pandemia, que a igreja esteve fechada um tempão, quase 2 anos a igreja fechada, e foi uma luta para a igreja abrir. A igreja foi colocada até no banco dos réus, até levada na justiça, até em votação, se ela ia abrir ou não. Agora eu pergunto, quem que era o presidente? Não era o B? Ele impediu alguma coisa? Não impediu, porque a palavra tinha que se cumprir. Jesus diz em Mateus 24 que a igreja vai ser perseguida, que nós seremos odiados, que nós vamos enfrentar perseguições. Então o crente tem que parar com essa mentalidade mundana, com essa mentalidade carnal, de ficar brigando entre si, discutindo entre si, e começar a lutar contra os verdadeiros inimigos, que não é nem o B e nem o L, mas é o diabo. São forças espirituais das trevas
que se levanta contra nós. Então o crente tem que ter essa mentalidade, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, né? Então não podemos medir forças com Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E tudo que está acontecendo, manifestações, guerras, terremotos, tudo que nós estamos vivendo, você pode ver que no Brasil nós estamos vivendo verdadeiras guerras, não de armas, mas guerras entre partidos, guerra entre pessoas, manifestações, greves. Ou seja, isso tudo é uma verdadeira guerra. Tudo que Jesus havia falado que iria acontecer. Então, meu amigo e minha amiga, devemos estar firmados no que Jesus falou. E devemos estar diante de Deus e confiando em sua palavra. Aí tem muita gente que fala assim, mas o que vai ser da igreja de agora para frente? A igreja vai continuar sendo igreja. O evangelho vai continuar sendo evangelho. Entenda bem, ninguém pode impedir o evangelho e ninguém pode calar a igreja. Aprenda isso, meu amigo e minha amiga. Cristão tem que aprender a enfrentar perseguições, dificuldades, entender que a palavra de Deus sempre vai prevalecer. Pode estar quem está lá, mas ninguém vai conseguir parar o evangelho. Mas a igreja vai ser perseguida, ainda que seja. Pode ser perseguida, mas nunca destruída. A igreja não vai acabar. Só vai acabar quando Jesus voltar e o arrebatamento acontecer. Aí a igreja vai ser levada. Não é que ela vai acabar, mas ela já vai ter cumprido o seu papel e a sua missão e vai ser levada para o reino de Deus. Lembra de uma coisa. Desde 1910, que a primeira igreja a estar no Brasil foi a Igreja Assembleia de Deus. Falando nisso, vai o meu forte abraço, né, aos meus irmãos dessa igreja. Desde 1910, que a igreja veio para o Brasil, que o evangelho começou a ser anunciado no Brasil, pergunto para você, quantos presidentes, governadores, desde essa época até hoje não existiu? Eu estava comentando ontem com o meu pastor, o Brasil na época da ditadura militar foi o tempo mais difícil que o Brasil viveu, não foi? Quantas pessoas não foram presas? Quantas pessoas não foram torturadas nessa época? Mas a igreja prevaleceu, aleluia, aleluia, a igreja continuou. Então, meu amigo e minha amiga, levanta a tua cabeça, pare de ficar confiando em homens, ficar se preocupando com o que vai acontecer ou que tem que acontecer. O que aconteceu foi permissão de Deus. O B, ele perdeu? Sim. Mas é para mostrar para alguns crentes idólatras que Deus é que tem que ser adorado, não o homem. Lembre-se disso. A igreja vai continuar sendo igreja, o evangelho vai continuar sendo evangelho. Tá bom? Olha o que a Bíblia diz, Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. A Bíblia fala sobre a prisão dos apóstolos, que os apóstolos eles foram presos por pregar o evangelho, né? Eles estavam em julgamento. O que tinha que fazer com os apóstolos, né? Os fariseus na época estavam decidindo o que fazer com os apóstolos, porque os apóstolos estavam pregando a palavra e os fariseus na época, né, a política na época não queria que isso acontecesse. Eles não queriam que os apóstolos falassem de Jesus, né? Então os apóstolos estavam em julgamento. Olha só para você ver o quanto que a Bíblia é atual, né? Será que hoje não acontece assim? Na época da pandemia, aconteceu, né? A igreja estava no banco dos réus,
se abria ou não abria, olha só. Então, os apóstolos, eles estavam presos. Mas preste bem atenção nas palavras de um homem chamado Gamaliel. Quem que foi Gamaliel? Gamaliel foi um mestre da lei, né? Foi um homem sábio, foi um fariseu conhecedor das escrituras. E o Gamaliel, ele fazia parte desse conselho, que estavam decidindo o que fazer, né, com os apóstolos. Aí no versículo, o versículo 38 e 39, tá assim, ó, começando no 38. Eu vou ler numa linguagem mais atualizada, para você entender. No 38 diz assim, ó: pois deixai-o ir. Se esta obra é de Deus, vai ficar. Se não, não vai. Né? Versículo 39. Pois não podemos pegar, não podemos estar lutando contra Deus. Né? Eu falei numa linguagem mais atualizada. Na sua pode estar diferente. Está no versículo 38, versículo 39 de Atos 5. Então, o Gamaliel, que era um homem sábio, ele falou para os outros, falou, rapaz, deixa esses homens ir, porque se o que eles estão fazendo é de Deus, ninguém vai conseguir impedir. Agora, se não é de Deus, vai acabar. Foi o que o Gamaliel disse, resumindo em poucas palavras. Tudo que está escrito no versículo 38 e 39 de Atos 5. Foi o que o Gamaliel falou. Né? O Gamaliel até falou, né, se você quiser ler nos versículos anteriores, o Gamaliel até disse, quantos já não passaram aqui, quantos falsos profetas já não vieram e acabaram. Ou seja, deixa que esses homens vá, porque se o que eles estão fazendo é de Deus, ninguém vai conseguir impedir. Se não é, vai acabar. Então, aí ele termina, né? Porque não podemos estar lutando contra Deus. Ou seja, tem muitos crentes que precisam ler essa palavra, reler, ler 200 vezes, para que possa entender de uma vez por todas que Deus está no controle de tudo. Se tudo que está acontecendo é de Deus, vai acontecer, vai se cumprir, ninguém vai impedir. Se não é, vai acabar, meu amigo e minha amiga. Ou seja, entenda uma coisa, pode estar quem esteja na frente do Brasil, mas não vai conseguir acabar com a obra de Deus. Não vai conseguir acabar com o Evangelho. Não vai conseguir parar a pregação do Evangelho. Porque senão eles vão estar lutando contra quem? Contra Deus. E eu pergunto para você, alguém que luta contra Deus pode ter êxito nessa batalha? Alguém que luta contra Deus pode ter um bom resultado nessa batalha? Não. Se a pessoa lutar contra Deus, essa batalha já está vencida. E quem que é o vencedor? Jesus Cristo. Então não adianta a pessoa querer lutar contra aquilo que Deus falou. E eu falo com todas as palavras no meu coração. Tudo que nós estamos vivendo e acontecendo e que vai acontecer, Deus é quem está no controle. Até mesmo a permissão do L ter ganhado. Então não adianta você, cristão, lutar contra isso. Não adianta você, cristão, ficar revoltado. Ai, porque não sei o que lá, porque o Brasil tem que ficar em luta e não sei. Para com isso, meu amigo e minha amiga. Vai ler a Bíblia. Vai se colocar na presença de Deus. Vai se colocar em oração. Vai tomar a atitude de uma pessoa de Deus de verdade. Para de ficar lutando contra o homem. Para de ficar guerreando guerra humana, sendo que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Nossa luta é contra o diabo, contra o inferno.
contra aquilo que se levanta. Aí sim nós devemos guerrear e lutar com as armas da fé. Tá bom? Para a gente encerrar essa mensagem, Mateus capítulo 16, versículo 18. Presta atenção no que Jesus disse a Pedro. Diz assim, ó: E digo, pois, que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Então preste atenção no que Jesus falou para o Pedro. Ô Pedro, digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, sobre essa palavra, ou seja, ô Pedro, sobre aquilo que você falou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, pode vir o B, pode vir o L, pode vir o C, pode vir o F, o J, H, o Y, pode vir o que for. Mas ninguém para o Evangelho de Cristo e ninguém consegue impedir o Evangelho de avançar. E se for para a igreja ser perseguida, ela vai ser perseguida, mas nunca vencida e destruída. Lembre-se disso, tá bom? Guarda essa palavra no teu coração e que Deus abençoe a todos e vamos continuar orando, inclusive pelo nosso Brasil, e deixar que Deus esteja no controle e tome conta de tudo. Não vamos ficar lutando com as nossas próprias armas, mas vamos ficar lutando com as armas da fé. Não vamos ficar lutando contra pessoas, mas vamos lutar contra os demônios e o inferno que se levanta. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.